Bem-vinda neste vídeo. Então, hoje vou-te explicar os princípios de aclaramento, ou seja, de uma descoloração. Porque é que eu também vou falar de descoloração? É que simplesmente a minha língua materna é o francês, então descolorir, descoloração, para mim vão ser aquelas palavras que vais ouvir mais frequentemente. Então fica já aqui dito, quando estou a falar de descoloração, descolorear, enfim, isso tudo, estou simplesmente a falar da técnica, do método de aclaramento. Assim fica tudo aqui claro. O meu nome é Tânia, eu acompanho as mulheres de língua portuguesa a tornarem-se beauty business empreendedoras, rentáveis, com saber fazer e, sobretudo, com qualidade. Se ainda não me conheces, eu convido-te então a visitares as minhas redes sociais. Vais lá encontrar muita coisa sobre mim e também sobre tudo aquilo que eu faço, que eu partilho contigo. E hoje eu quero partilhar contigo o quê? Vou-te falar então sobre o mecanismo de um aclaramento, de uma descoloração. Porquê? Para que tu possas compreender, como eu estou a fazer agora aqui estes vídeos descomplicados e super básicos, sobretudo para que tu compreendas da melhor forma e também para ti que ainda não iniciaste, se calhar, o teu caminho no setor da beleza, também possas já compreender aqui algumas coisas. E isto, claro, sempre de uma maneira super simples, porque é a minha maneira de ensinar. Não acho que seja super útil estar aqui a complicar tudo. Descomplicar tudo é a maneira mais fácil e mais simples para que tu compreendas. Mas afinal, o que é isto tudo? É simplesmente um mecanismo durante o qual nós vamos eliminar de uma forma progressiva, parcial ou totalmente do cabelo aqueles pigmentos naturais simplesmente por oxidação num ambiente alcalino. Não te esqueças de subscrever ao meu canal YouTube, clica aqui, coloca o sino, ativar para quê? Para que recebas as minhas notificações e também para que recebas os meus futuros conteúdos super importantes. E claro, é uma forma super simples e gratuita também de me ajudares, também uma forma de eu poder continuar a te dar todo este conteúdo gratuito e além disso, fica até ao final porque vais poder ver aqui na descrição deste vídeo, vais ter sempre aqui links específicos para te conectares, para ires buscar vários presentes que te vão ser super úteis. Então, vamos a isso. O cabelo é descolorido para quê? Para podermos obter uma tonalidade simplesmente mais clara, para que possamos recolorir, por exemplo. É simplesmente para obtermos ali um tom ou mais tons mais claros do que aquele tom natural que já temos. Isto pode ser num cabelo natural, mas também pode ser já num cabelo que está simplesmente colorido. É para quê? É para obtermos então aquela base que seja suficientemente clara para servir de uma base correta e limpa para podermos colorir ou recolorir. Quando eu falo de, então, descolorir, descoloração, já compreendeste que estamos a falar do termo de aclaramento. Simplesmente, eu também não sou só unicamente lusófona, também sou francófone, e então vai-me vir mais à cabeça diretamente falar de descolorir. Portanto, fica à vontade com isso e diz-me também aqui em baixo nos comentários como é que tu dizes. Será que também dizes como eu, descolorir, descoloração, aclaramento, ou será que dizes outra palavra? Porque isso também é super interessante, porque cada profissional vai ter a sua maneira de falar, de explicar, e isso não quer dizer que esteja incorreto, simplesmente é a nossa maneira de falar e também de explicar por vezes até melhor à nossa clientela. Então, portanto, o resultado desta descoloração, deste aclaramento, vai depender de quê? Vai depender de dois fatores. Quais são esses dois fatores? O primeiro vai ser a progressão da decoloração
como aquilo vai avançando, e o segundo resultado vai depender também do quê? Vai depender da força também do aclaramento, da descoloração. Então aqui, nesta imagem que vais ver aqui, estás a ver o cabelo natural antes da descoloração. Isso, sobre esses pigmentos, eu já te falei também num outro precedente vídeo, portanto, podes ir lá ver, também está lá explicado. Depois aqui, nesta segunda imagem, vais ver o que é que está a acontecer durante o processo de descoloração. Então, no princípio, vais ter o pigmento de eumelanina que estão a desaparecer de forma progressiva e depois vais ver os pigmentos de pheomelanina que então estão a ser, à sua volta, no seu tempo também oxidados. Eles vão ser descoloridos, oxidados, um após outro. Quando sabes as boas bases que depois praticas, que tens uma certa experiência, eu já te falei também sobre isto nos meus vídeos precedentes. Vais ver que é importante exerceres, fazeres exercícios quando puderes, praticares. Isso vai fazer com que ganhes em experiência e que também ganhes em autoestima, porque depois a tua cliente pode-te pedir o que ela quiser, tu consegues tudo sem qualquer problema. E é isso que eu quero quando tu segues alguma da minha formação, quer seja nos cabelos, quer seja nas unhas. O importante é que ganhes confiança com uma formação básica, com aquelas boas bases, com aquele rigor, para que depois te sintas à vontade e, sobretudo, tenhas aquela confiança em ti que podes fazer nem importa o quê, estás ali segura porque sabes que aprendeste aquelas boas bases. Aqui nesta imagem vais ver os fundos de descoloração. Peço desculpa por isso, não está aqui em português, eu coloco simplesmente em português para os meus cursos lusófonos. Aqui vais poder ver o que é que acontece quando estamos a descolorir. Vais ver que quanto mais for claro, o tom de descoloramento, o tom de decoloração vai estar cada vez mais claro. Temos aqui um 10, um 9, um 8, um 7, um 6, um 5, 4, 3, 2, 1. Este sobre a altura do tom. Já deves saber do que é que te estou a falar, já te falei isto num precedente vídeo. Estás a ver então aqui à esquerda são os tons, as alturas de tons naturais e à direita vais ter o fundo de descoloração, ou seja, vais ter mais ou menos aqui o resultado ao qual tu podes esperar quando estás a decolorir aquela X altura de tom. Isto vai te ajudar a que tu compreendas onde é que vais chegar aqui mais ou menos, para depois tu saberes que reflexo vais ter de corrigir. E isto é muito importante, saberes isto de cor, não é assim tão complicado. Uma vez que conheces aqui os fundos de descoloração, vais saber perfeitamente como fazer para neutralizar isto tudo e como obter aquele reflexo que tu pretendes. E uma coisa também super importante quando estamos a falar de descoloração é, claro, os produtos. E então vai haver os agentes aligerantes. O que é isso? Vai haver então o peróxido de hidrogênio, que também é conhecido por água oxigenada, por exemplo. O símbolo químico é o H2O2. Atenção a não misturar com o valor químico, o símbolo químico da água, que às vezes pode... Pronto, atenção a isso. E então o H2O, o peróxido de hidrogênio, ele vai fazer o quê? O que é que ele vai fazer? Vai simplesmente ali atacar os pigmentos naturais da melanina. Para quê? Para os retirar. E também, então, o peróxido vai atuar na ação de catalisação durante aquele momento de libertação do oxigênio. Depois também vamos ter o amoníaco, que também é conhecido por hidróxido de amônio. Tem um símbolo químico um pouco mais complicado, ou seja, é o NH4OH. Esse não precisas de o reter assim diretamente de cor, mas é sempre bom a saber. E ele é o quê? É finalmente um agente que vai ser alcalino. É um catalisador
para a decomposição do peróxido de hidrogênio. Vai ali ajudar aquela ação toda. Ele vai o quê? Vai acelerar a velocidade também da reação química e também vai permitir amolecer a queratina e então fazer inchar a cutícula. Vais ver aquela sensação quando descoloras um cabelo, que quando colocas a descoloração, aquela pasta, vais ver que o teu cabelo vai como se estivesse ali a inchar. Então é precisamente aqui este momento químico que está a acontecer. E as escamas, então, as escamas do cabelo, que é quase como um peixe, então elas vão se abrir para quê? Para permitir que a mistura que tu preparaste, então essa pasta, para executar a descoloração, para descolorir, e então essa maneira que o cabelo vai abrir ali as escamas, vai fazer com que a descoloração penetre mesmo no córtex do cabelo. E é dessa maneira que vai ali descolorir. É essa ação toda que acontece. Depois vamos ter também o persulfato. O que é isso? É simplesmente o sulfato. Os persulfatos, em geral, são substâncias que são brancas, que estão dotadas de um grande poder de oxidação. Quem diz oxidação diz descoloração. E existem o quê? Existem 3 tipos de pós descolorantes. Vai haver o primeiro, eu vou ir do mais agressivo ao menos agressivo nestes 3. O primeiro vai ser o persulfato de amónio. É um dos mais agressivos destes 3 que eu te vou aqui falar. É indicado para quê? Para cabelos que precisem de uma força mesmo maior para a abertura das cutículas. Cabelos, por exemplo, com alisamentos ácidos, por exemplo. E então é nesse caso que vamos usar. Mas atenção, sempre com cuidado, estudar sempre com antecedência que tipo de cabelo vamos ter ali, se realmente podemos utilizar este tipo ou não, enfim. Sabes muito bem que antes de fazer qualquer tratamento de descoloração é sempre importante também conhecer o cabelo, o que é que foi feito naquele cabelo, como, quando, enfim, nunca faças qualquer trabalho destes sem previamente teres um momento com a tua cliente para falar sobre isso. Depois vamos ter um intermédio, ou seja, é aquele que não é assim tão forte, mas que também não é assim tão leve. É o que se chama o persulfato de sódio. Deves saber que há muitos pós também que podem conter estes 3 ao mesmo tempo. E nesse caso faz muita atenção. Eu não recomendo, porque são mesmo muito fortes, portanto vê bem também nas tuas etiquetas. Eu falo sempre em rótulos, em tudo. Vai ver, pesquisa, informa-te. No meu blog, o Paint, também tenho artigos sobre isso, também tenho lá links para tu poderes ver, controlar com toda a neutralidade possível se realmente são produtos bons ou não. Depois, por último, é o persulfato de potássio. É o mais fraco mesmo dos 3. É para quê? Para cabelos que já estejam trabalhados, tratados por tioglicolato, por exemplo, de amónio e tudo isso. É mesmo o mais fraquinho. Com exceção, claro, dos cabelos tratados por hidróxido de sódio e cabelos com alisamento ácidos, porque isso não devemos utilizar. Porquê? Porque aqui não vai ter suficientemente aquela força para fazer o trabalho adequado, para realmente ter aquela força suficiente para abrir as escamas e fazer o processo que deve fazer. Portanto, as cutículas nesse estado, quando há um tratamento por tioglicolato de amónio e tudo isso, não é bom utilizar este persulfato de potássio, porque as cutículas ali vão estar demasiado mesmo seladas, fechadas, de forma que não vai ali acontecer grande coisa. Portanto, estes são os 3 sulfatos, digamos assim, os 3 tipos de pó descolorantes que podes ter. E atenção, mais uma vez, podes encontrar estes 3 em um, e isso não recomendo mesmo utilizar. Mas vai sempre ver os rótulos, isso é importante.
fazer técnicas de coloração, descoloração pode parecer super fácil, super simples, mas acredita que é preciso ter um bom conhecimento para poder fazer isto em total segurança e não haver qualquer problema de saúde. Agradeço-te pela tua confiança, digo-te até o próximo episódio e nunca te esqueças, qualidade ou nada.